Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. O apóstolo Tiago, ele vai nos dizer o seguinte: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dará liberalmente àqueles que o pedirem. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre nós termos sabedoria para anunciar este tão precioso tesouro que é a palavra de Deus. Aqui nesta viagem ao estado da Bahia, estivemos fazendo algumas visitas e uma visita em especial me chamou a atenção. Chegamos na casa de uma pessoa bastante idosa, onde nós tivemos a preocupação de falar para esta pessoa acerca da importância de nós partirmos deste mundo e partirmos com Cristo. E, para nossa surpresa, um dos seus familiares falou conosco que gostou da palavra que nós levamos ali para aquela pessoa e nos relataram que algumas pessoas chegaram pregando a palavra, mas chegaram já acusando e dizendo a esta pessoa que é tão idosa de que ela iria para o inferno. Queridos, nós precisamos de sabedoria. Quando eu olho para 1 Reis, capítulo de número 3, Salomão estava diante de uma situação onde duas prostitutas levaram a ele um caso e que ele precisou ter sabedoria, né? Vocês devem conhecer essa história. Uma das prostitutas matou o seu filho durante o sono e tomou o filho da outra. E a Bíblia diz que Salomão, diante daquela situação, ele pediu que trouxesse uma espada, porque as duas diziam que a criança viva era sua. E aí Salomão então pede uma espada e manda cortar a criança em 2 pedaços e dar um pedaço para cada mulher. E a Bíblia diz que a mãe, compadecida, disse ao rei que entregasse o filho dela para aquela outra. E então o rei compreendeu que a mãe era aquela que de fato aceitou perder o seu filho para a outra mulher, mas não pôde conviver com a dor de perder o filho para a morte. E sabe, irmãos, quantos de nós não temos tido sabedoria para pregar o evangelho? E já chegamos acusando as pessoas, já chegamos condenando as pessoas, quando na verdade a Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus capítulo de número 28, de número 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós temos que apresentar esse evangelho para as pessoas. O evangelho que mostra para as pessoas que quando elas se entregam a Jesus, elas têm a certeza de que quando elas partirem desse mundo, elas se livrarão deste fardo tão pesado que o pecado nos impõe. E nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor a cada dia que nos dê sabedoria, que nos dê prudência, para que possamos alcançar o maior número de pessoas para Cristo. E é claro que a verdade, ela deve ser dita, a verdade, ela deve ser anunciada. Porém, precisamos pedir sabedoria e que possamos anunciar este evangelho como Jesus faria, como Jesus diria, como Jesus anunciaria, como ele anunciou quando ele estava aqui no mundo. Porque a Bíblia diz que quando ele estava diante da multidão, ele se compadecia da multidão, ele tinha compaixão da multidão. O Senhor Jesus tinha compaixão das pessoas que estavam procurando ele. E é interessante, quando nós olhamos ali para Mateus capítulo 5,
ali o início do Sermão da Montanha, a Bíblia diz que Jesus, tomado de compaixão, de misericórdia, ele começou a ensinar aquela multidão. E que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e que tenhamos compaixão, que tenhamos misericórdia ao anunciar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo. Que nós possamos, irmãos, pedir esta sabedoria do alto e que nós sejamos verdadeiros anunciadores, verdadeiros embaixadores do reino de Deus para as pessoas que estão aqui nesse mundo e que estão sem perspectiva de salvação, sem perspectiva de uma eternidade feliz com Cristo. Pense sobre esta mensagem, que nós possamos refletir sobre esta palavra e que possamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos resgatar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Oremos ao final deste vídeo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor, prudência, que o Senhor, Pai, use os nossos lábios como instrumentos afinados em suas mãos, para que possamos levar a palavra de salvação, a palavra de libertação. Esta palavra é o próprio Senhor Jesus. Pai querido, abençoe cada um dos irmãos que estão assistindo este vídeo e que o Senhor dê a eles também sabedoria em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.